Olá, com muito prazer, estamos começando a nossa live de hoje. Muito obrigado, aumentou e graças a vocês, 643 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, é muito fácil, né? Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Postamos hoje a entrevista com o senador Omar Aziz, muito presidente, todo mundo conhece, da CPI da pandemia, né? Uma entrevista muito interessante, tivemos um papo de 33 minutos, né? Que está bem legal, com bastante informações, com uma análise análise pessoal mesmo, de alguém que assistiu a tragédia na sua cidade, em Manaus, naquele terrível mês de janeiro, né? E depois todos os trabalhos da CPI, são 5 meses, e agora a perspectiva que tem para aprovação do relatório no dia 20 antes, no dia 18, segunda-feira, tem aí o depoimento do Queiroga, grande Queiroga, a diferença do Pazuello, como eu disse ontem no Jornal Cultura, um usava farda e o outro usa avental, ou jaleco, se assim preferirem, é a mesma coisa, né? O mais trágico, porque esse ainda tem algumas noções de medicina, está fazendo uma gestão desastrosa à frente do Ministério da Saúde e vai depor no dia 18. Né? Dia 20 é aprovado o relatório. Sugeri também, vejo na entrevista, que o relatório fosse publicado depois de aprovado, evidentemente, em forma de livro. É um documento histórico da principal CPI desse século. Assistam, então, certamente vocês vão ver informação interessante. E postamos também ontem a entrevista com o senador Fabiano Contarato, que um dos ganchos fundamentais da entrevista é a sua participação na CPI da pandemia, naquela quarta-feira, que ficou célebre, quando ele responde da mesa diretora, da presidência da mesa dos trabalhos, né, a uma postagem homofóbica de um elemento, né, que é uma coisa tenebrosa, o elemento que depois foi definido pelo senador Omar Aziz. Vejam a entrevista, acho que na altura do minuto 20, se não me engano. Veja como ele definiu o elemento que estava depondo naquela quarta-feira. Perfeito. Eu poria 2 exclamações após a definição dele. Na palavra dele, assista. Acho que está na altura, no Omar Aziz, do 20º minuto sobre o elemento que fez aquela postagem homofóbica e criminosa contra Fabiano Contarato. Amanhã também, agora domingo e segunda, nós vamos postar, só para já deixar vocês pré-avisados, uma entrevista muito bacana com uma figuraça, porque eu gosto sempre de colocar futebol, de pouco em pouco a gente vai colocando. Colocamos o Casagrande, tem o Vampeta, né? É uma figura, batemos o papo do que era alguém chegar, um menino chegar na Holanda e Eindhoven, né, para jogar no PSV, o que foi o choque de cultura, é uma coisa bem legal. E na segunda-feira estamos postando a entrevista que fizemos, excelente, com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, sobre a PEC 05/21, né, do Paulo Teixeira, do PT, sobre o Ministério Público. Uma coisa preocupante. Daí fizemos uma boa conversa com o doutor Ubiratã Casete, estamos postando segunda logo cedo. Então, veja, nós estamos sempre aqui, sempre apresentando para vocês as diversas visões sobre o Brasil e qualificando a reflexão. O objetivo sempre é esse, é qualificar, não falar bobagem, né? Trazer gente que tem algo a dizer nas suas áreas as mais diversas de conhecimento. Então, vamos lá. Lembra, é claro, criamos o Clube de Membros, né? Seja membro, clique ali, tem todas as informações, é um negócio muito legal, muito bacana, que eu gosto muito, clique ali que vocês têm todas as informações, seja membro, bem bacana, bem legal. Né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br. E lembrando sempre, como eu falo, para ver uma outra coisa diferente, bem legal, eu acompanho também as postagens e o Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, lendo tudo, claro, compromisso com vocês. Nós temos um feriado prolongado, o Mandrião está descansando, ele já não trabalha e descansa do descanso que ele fez durante toda a semana. É inacreditável a vagabundagem do Bolsonaro, né? Nunca trabalhou, né? Porque ele ficou 8 anos como militar mesmo, quando saiu da MAN, depois acabou saindo com desonra do Exército, vide o livro O Cadete e o Capitão, do Luiz McLuff Carvalho, que eu já citei aqui 500 vezes e li várias vezes as passagens do livro, né? Aí ele foi para a política e foi o representante do que há de mais sujo da política brasileira, né? Desviando dinheiro,
dinheiro, roubando dinheiro público, é peculato, quando rachadinha é peculato, é desvio de dinheiro público, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, ficou 30 anos sem trabalhar, o vagabundo do Bolsonaro, né? Eu estou dizendo a linguagem direta, é duro, né? Eu podia usar mandrião, como ontem até falei no Jornal da Cultura, o mandrião, mas é vagabundo, e vai ficar no Guarujá 5 dias sem trabalhar. E para ele, 600 mil mortes é secundário. Mas aí fui passar todo o noticiário, e é interessante a gente ver as manchetes dos 3 principais jornais do país, Folha, Globo e o Estadão, que é para a gente entender um pouco como é que está o país, né? Isso diz muito, né? Nós temos, claro, sempre os colunistas, lá que eu estou lendo edição eletrônica, né? Que aparece sempre lá, gosto muito de ler, o Ascanio Seleme, o Anselmo Góes, Lauro Jardim, que são fontes fundamentais, né? A Bela Megali, etc. E PT e Centrão articulam mudanças na PEC que ameaçam o Ministério Público independente. Veja a posição dos partidos. Aí assistam a entrevista com o doutor Ubiratã Gazeta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Segunda-feira, logo cedinho, 7 da manhã, ela está sendo postada. Entrevista importante, para vocês entenderem que questão, o que é essa PEC 05/21. Então, a manchete do Globo, aqui vocês vão ter a fala justamente do doutor Ubiratã Gazeta, do procurador. Né? Aí você passa, tem aquelas notícias sobre a questão das redes sociais, etc. Tal. Aí tem um futurólogo aqui britânico, vai acontecer o contrário do que ele disse. É sempre assim, é sempre nada como você guardar. Eu me lembro lá, o Herman Kahn, né, é um senhor também que veio ao Brasil, eu lembro uma entrevista, o Pasquim tirando sarro dele faz muito tempo, como é que seria o ano 2000, foi tudo ao contrário do que ele disse, tá? Mas é bem engraçado essas coisas, eu gosto dos futurólogos, porque ninguém lembra daqui a 10 anos o que ele disse há 10 anos atrás, e a vida segue, e a vida segue. Aí tem umas questões do Toffoli, tem um outro noticiário aqui, tudo coisas assim, aparentemente sem muita relevância. Quem olha rapidamente, imagina até que nós estamos tranquilos, relativamente tranquilos no Brasil. O Estadão aponta para a questão econômica, a questão da inflação, né? Que tivemos um índice agora, o maior desde 1994, para ser preciso, desde setembro de 1994, não tivemos a inflação como a que acabou agora, nesse mês que findou, né, há pouco tempo atrás. A situação, portanto, é muito grave, né? Diz o Estadão, aplicações perdem corrida para a inflação e já acumula desempenho negativo em um ano, né? Então, a situação econômica é muito grave. Deveria estar o ministro da Economia falando, discutindo, não é verdade? Mas não está. Ele, inclusive, comentei ontem no Jornal da Cultura, a única fala dele, claro que é conflito de interesse sobre o seu offshore, né? Ele dá uma entrevista em inglês. Ele é um patriota, né? Convenhamos, ele dá entrevista em inglês. É elite rastaquera. Igualzinho, né? É aquela elite sem cultura, que tem dinheiro que odeia o Brasil e que tem como referência maravilhosa os Estados Unidos. E que qualquer coisa, eles não têm noção de pertencimento. Nós não somos iguais a ele. Né? Pode ser o cavalo show. Né? Eles estão num patamar bem superior. Ó, e qualquer coisa, eles picam a mula daqui, inclusive porque tem grana lá fora. Aí ontem até responderam uma pergunta, Ana Paula Couto, a pergunta era, pô, como é que o investidor vai colocar no Brasil quando o próprio ministro da Economia esconde seu dinheiro lá fora? Não, a gente tem de rir, né? Porque a gente vive, é uma coisa absurda. Aí tem, então, tem a lembrança do terrível dos 600 mil mortos, né? Tudo tal, mas você olha, há uma relativa tranquilidade, né? Se alguém olhar só o jornal de sábado. Aí, essa é a manchete mais importante do dia, da Folha de São Paulo. O governo Bolsonaro pagou 193 milhões à empresa e não comprovou o recebimento de máscaras. Repetindo, o governo Bolsonaro pagou 193 milhões à empresa e não comprovou o recebimento de máscara. O valor foi pago antecipadamente, mostra a auditoria da CGU. CGU é a Controladoria Geral da União. Saúde não comenta, intermediário diz que entregou o material. Mas, barra, né? Eles têm a maneira de pagar adiantado, né? Lembra a história da Precisa, também na gestão Ricardo Barros? Grande Ricardo Barros, hein? Um grande republicano, grande Ricardo Barros. De um grande republicano ele foi ministro, Michel Temer, aquele do Declaração à Nação, grande Michel Temer, e daquele jantar demoníaco, né? Que nós assistimos. Temos de rir, viu? Porque disso eles nos roubam. Ao menos o bom humor, né, e o enfrentamento de um problema, e nós vamos superar isso daí, porque só falta eles nos roubarem isso, que já roubaram tudo. Né? São pessoas sem honra, sem caráter. Né?
Esse ponto é importante, eu vou conversar com ele durante a semana, mas vou ter a matéria também da Folha, relatório final do CPI, já tem 11 crimes de Bolsonaro, 11 crimes, diz o relator Renan Calheiros. Depois tem aqui um bobão dizendo que o impeachment fracassou, isso aí, vamos perder tempo com o Rastaquera, né? Vamos ao que nos interessa, deixa os Rastaqueras de lado. Essa é importante, o Renan Calheiros chamou o Bolsonaro de fascínio, e é verdade, sem exagerar, né? É um fascínio, e parece aquela história de filme, de romance, o homem, né, matou a esposa, depois vai no cinema, etc. Tal, e é terrível, e ele apresenta aqui todas as tipificações de crimes que o relatório da CPI vai atribuir ao Bolsonaro, tem outros, mas ao Bolsonaro, né? E aí vai para o Ministério Público. Muitos me perguntam, e aí, o que vai acontecer? O que segue? O relatório da CPI, você encaminha ao Ministério Público, né? Vamos dar um exemplo, né? A CPMI dos Correios, tem até o livro aqui da CPMI dos Correios aqui atrás, 2005, 2006, foi aprovado o relatório e foi encaminhado ao Ministério Público, que abriu o inquérito 2245. Esse inquérito tramitou lá cerca de aproximadamente 2 anos, né? Um pouco menos, e o inquérito foi recebido, ou recepcionado, como queiram, pelo Supremo Tribunal Federal em 4 sessões no mês de agosto de 2007, né, em agosto de 2007, e virou ação penal 470, né, que teve uma longa tramitação, né, percorreu 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, quando em agosto, veja, né, já estamos chegando a 2012, portanto, 5 anos depois, sobre a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, tendo como revisor o ministro Ricardo Lewandowski, teve início a ação penal em 2 sessões, bastante conturbadas, e até um livro, pode ir lá, escrevam, Mensalão, Marco Antônio Villa, que eu conto tudo isso, eu acompanhei para e passo, na época eu estava na TV já também, participei de todos os debates de avaliação das sessões, as terças, as quartas e as quintas, foram acho que cerca de 70 e o livro dá uma visão de síntese de todo, acompanhando o processo. Teve 40 réus, que depois se transformaram em 38, e 25 foram sentenciados. Foi a ação penal 470, que é conhecida como processo mensalão. Você pode me dizer o seguinte, e aí, vai acontecer a mesma coisa agora? Não posso, de forma peremptória, dizer para você que vai ou não vai. O relatório, pelo que se sabe, pelo brilhante trabalho feito durante 5 meses pela CPI, e os depoimentos, eu assisti todas as sessões, está realmente, tem mais, olha o que, está muito bem sustentado, com provas, com depoimentos, apresentando um Brasil que eu não conhecia, um Brasil cruel, um Brasil muito mau, o Brasil que acho que muitos de nós, brasileiros, não conhecíamos, né? Até eu falei, é o Brasil que o Brasil não conhecia, foi apresentado na CPI. E é terrível que nós assistimos. Realmente foi um soco no fígado, né? É uma coisa tenebrosa de você ver aquilo que, inclusive, nessa semana que terminou, que realmente foi terrível os depoimentos. Então, o CPI vai pegar o relatório e encaminha o Ministério Público. Aí você vai dizer assim, mas o Procurador-Geral da República é Augusto Aras, Augusto Aras, ele não vai poder, dessa vez, jogar numa gaveta. A pressão da sociedade, e nossa, tem de ser muito grande. Nossa, e pressão democrática, não é pressão de violência, xingamento, agressões, nada disso, não tem nada a ver com democracia. Isso quem faz é os nazifascistas bolsonaristas, não os democratas republicanos, o caminho é sempre outro, né? Ele vai ter de se mexer, porque certamente vão demandar o Supremo para obrigar que ele se mexa, vai ter outros caminhos alternativos, ele não pensa que vai sentar sobre o relatório, né? Isso não vai ocorrer, e eu aproveito, assumo um compromisso com vocês, recebendo o relatório, o senador Omar Aziz assiste a entrevista e prometeu que vai mandar o relatório para mim, e faz questão até de vir entregar aqui, eu já o convido, e como eu falei, vim aqui, e aí esperamos que seja uma entrevista tete a tete, agora nós já estamos em condições melhores, tal, faremos então aqui, nesse espaço, eu gostaria muito de receber realmente o relatório do senador Omar Aziz, e prometo a vocês que vou lê-lo da primeira à última página e vou buscar uma síntese, se não for possível em um dia, em 2 dias, se tiver muita coisa, mas eu vou apresentar isso para vocês, que eu acho que é um documento histórico. É uma história do tempo presente, né? E é uma coisa que nós não podemos esconder, né? São 4 vezes o número de mortes superior ao da bomba de Hiroshima. Puxa,
o bombardeio de Hiroshima, uma das maiores tragédias da humanidade, né? Aqui, sem bomba, em 1 ano e 9 meses, morreu mais que em Hiroshima, 4 vezes. Aqui no Brasil, em 1 ano e 9 meses, menos de 1 ano, na verdade, aproximadamente vai de em torno de 1 ano e meio, em torno disso, aproximadamente, sempre morreram mais do que os americanos perderam na Guerra do Vietnã durante 20 anos. Deixa eu explicar os 20 anos. Você vai falar assim, mas como é que é os 20 anos? Então, vamos lá e explicar, isso é importante. Né? Depois da derrota francesa em Dien Bien Phu, em 1954, os Estados Unidos começam a levar conselheiros. Né? E começam os conselheiros, isso está até no Americano Tranquilo, começam e os conselheiros, vai chegando, e aí se avoluma o número de soldados a partir do incidente do Golfo de Tonkin. Aí chega a ter, no ápice, 600 mil soldados norte-americanos do Vietnã. 600 mil. E aquela tragédia que a gente conhece, né? Não precisa nem dissertar muito sobre isso. E aí, no fim de todo esse processo, os Estados Unidos se retira da guerra, mas deixa conselheiros, é a chamada vietinização da guerra, e aí termina em 75, daquela forma humilhante, saindo de helicóptero pelo teto da embaixada lá na antiga Saigon, hoje Ho Chi Minh. Né? Os Estados Unidos perdeu 8 vezes menos em 20 anos de guerra, teve de baixas do que o Brasil com a Covid-19, sob o Bolsonaro. Então, são fatos. Agora, o Brasil, não sei se acostumou com essa, ou está anestesiado, ou a barbárie se incorporou de tal forma ao cotidiano que você não mais se assusta, não mais se revolta, não mais tem a capacidade da indignação. É possível isso, e nós vamos entender, vai ter estudos no campo da psicologia social. Poxa, eu lembro agora que passou aqui o Dante Moreira Leite, Caráter Internacional Brasileiro, Psicologia Social, né, que é um livro que era muito usado pela minha geração. Tal. Alguém da área de psicologia social, por exemplo, daria uma grande contribuição, né, de fazer um estudo, mas aqueles estudos acadêmicos, né, de compreensão desse processo, assim como outros na filosofia política, na sociologia, na política, na história, né, poderá fazê-lo certamente na antropologia, né, de entender esse processo de você se acostumar à barbárie. Houve um acomodamento. Olha, a situação é assim mesmo, fazer o quê? Uma espécie disso, de uma forma muito vulgar. Né? E realmente, a situação, ela nesse sentido, ela cada vez pior. Então, é interessante quando você passa pelos jornais, eu acho que a Folha hoje é aquela que foi mais bombástica, mas tem uma coisa curiosa que eu gostaria só de destacar. São pessoas que eu leio sempre, e eu gosto muito do Rui Castro, né? Já falei para vocês, e gosto muito também do Sérgio Augusto, um na Folha, outro no Estado, né? No Estadão. E o Sérgio Augusto hoje, que é autor lá, tem um livro muito gostoso dele, Esse Mundo é um Pandeiro, né? E a crônica dele chama Abobrinhas, né? E aí, daquelas coisas que, para que a gente sabe coisas que não interessam? Né? E é verdade, e a gente usava, não sei se os mais jovens não usam a expressão abobrinha, eu presumo, né? Mas a minha geração é do Sérgio Augusto, sim. Né? E é interessante, eu guardo certas coisas, sei certas coisas que eu falo que é absolutamente... Para que saber o nome do primeiro bebê proveta, né? Por exemplo, não tem razão nenhuma, mas a gente sabe, mas está bem legal. E é legal a gente também ler, você do Mário Sérgio Conte na Folha também, sobre o Homero. Muito bom, falando da Ilíada e da Odisseia, e né? E todas as questões, como é que se construiu, né? Pode ser, tudo indica que não seja nem do Homero, né? Mas ele recolheu toda aquela tradição oral, e muitas daquelas coisas eram cantadas, etc. Está muito bacana mesmo. Eu até fiz essa relação, viu? Desculpe fazer um parênteses, num livro que eu fiz a transcrição do manuscrito do século XIX, chama Canudos, uma história em verso, Manuel Pedro das Dores Bombinho. Eu fiz, com a cara e com a coragem, a transcrição do manuscrito, eu tinha cópia xerox do manuscrito sobre a Guerra de Canudos, né? E aí eu percebo que o ritmo é Canudos, história em verso, são versos. Né? De um tropeiro que acompanhou o general Savagé, da segunda coluna, que saiu de Aracaju e chegou a Canudos, porque a primeira coluna, o general Barbosa, saiu de Salvador, junto com o comandante-geral da expedição, o general Arthur Ascar, saiu de Salvador. Então, foi a tática de pinça. Né? E ele estava em Simão Dias, o Bombinho, e acompanha, depois publica esse poema, ficou esquecido 100 anos. Eu, com a cara e com a coragem, lancei esse livro em 2002,
né? Não sei se ainda está aí à venda, que muita coisa que eu fiz está esgotado. Mas eu até falo lá sobre o ritmo da poesia, como lembra o Homero, né? E acho que muita coisa que era cantado e tal. E nós temos aqui a nossa literatura de cordel, que está muito presente. Foi o dia do nordestino, né? Acho que ontem, se não me engano, no meu livro, Quando Eu Vim Embora, a história da migração nordestina para São Paulo, que eu caso o livro também com a literatura de cordel. E tem grandes figuras da literatura do cordel, entre outros, Patativa da Saré, que Canta Aqui, que eu canto lá, né? Tá certo? Que uma vez a SBPC até, acho que foi em 1978, em Fortaleza, essa era a chamada da reunião em julho de 1978, que era para ter sido em 77, que acabou sendo na PUC São Paulo, em julho daquele ano, uma coisa inesquecível, que eu assisti, aquelas coisas que a gente vai levar até o final da vida. Mas vamos, para a gente não perder aqui o nosso fio da meada. Então, o que chama a atenção quando você passa tudo isso e vê a grave situação econômica, pode ser, a história é surpreendente. Então, vamos analiticamente pensar isso. O que deve ocorrer? Nós vivemos uma crise institucional. Inclusive, tem aqui que um blogueiro incentivou, hoje aqui na imprensa, que um blogueiro, que eu não vou nem falar o nome, bobalhão, desses bobalhão, dessa turma nazifascista bolsonarista, incentivou o Jair, é bom ele já ir se acostumando com a cadeia, nunca podemos esquecer disso, que ele desse um golpe de Estado e tal. Então, se você for pegar aquela crise, aquele momento, no ano passado, março, abril, maio, em junho ele põe o pé no freio com a prisão do Queiroz, né? Lembra? Aí vem a história do Queiroz e tal, mas como aquela tensão foi subindo daquela crise, mais do que uma crise política, uma crise institucional, isso é importante. Aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí entrou a questão da pandemia, outras questões. Aí, nesse ano, foi subindo até chegar a 7 de setembro, que no artigo da Isto É dessa semana eu chamo de dobre de finados do golpismo bolsonarista. Eu acho que ali terminou. Não é que ele não vai continuar com o discurso golpista, mas não vai pegar mais como aquilo que pegou. Agora, pode ocorrer o seguinte, que se vai se sobrepor com o principal eixo da luta política, não a questão institucional ou a questão mesmo da pandemia, estou falando em termos políticos, né? Não tudo isso que nós assistimos aí, mas a questão econômica. Se a economia continuar nos rumos que está indo, nós vamos ter um desastre social. Então, a tendência, olha, aqui sempre apontando e acerta, hein? Só que a Mega Sena aqui não. A tendência é a economia ser o eixo fundamental da luta política. Ali, o foco central. Porque, de um lado, nós temos a extrema pobreza, e os dados mostram isso, e não só os dados, o dia a dia, o cotidiano, né? Agravamento da inflação. O idiota do Bolsonaro, vou chamá-lo de idiota, pedindo perdão aos idiotas, né? O idiota do Bolsonaro, porque ele é idiota ao cubo, o idiota do Bolsonaro ontem, falando, até disse no Jornal do Cultura, com aquela cara, e já vou dizer uma coisa para vocês, teremos problemas no ano que vem com fertilizantes. Olha a idiotia. Se ele sabe, não sei de onde, que teremos problema com fertilizantes no ano que vem, o que ele devia fazer, o idiota, o beócio? Ele devia rapidamente enfrentar o problema, né? Não esperar que ele aconteça. Ele é tão idiota e mostra como seus apoiadores são idiotas, porque não pensam. Quem é fanático está no campo da idiotia, né? Que ele chega e fala assim, ele diz, vamos ter problemas no campo elétrico, uma crise elétrica. Qual é a saída dele? É aquele ridículo. Toma banho frio e não usar elevador. Se um outro presidente falasse isso, caiu o Brasil. Mas a idiotia vai sendo levada à frente. Então, nós temos na presidência da República um sujeito absolutamente descolado da realidade. É um psicopata. Tantas vezes nós falamos sobre isso. Tantas vezes. E eu entrevistar até uma pessoa importante nessa área, mas depois ele falou, não, fica chato, porque tem a questão da ética, que ele falou, não, ele é psicopata, sim. Essa pessoa me disse, né? Ele é psicopata, ele está descolado do real. E dos problemas, 600 mil mortes, ele chamou ontem de a tal pandemia, chamou de tal pandemia, que foi aumentada,
foi potencializado por ele. Porque, como diz o doutor Pedro Halal, de cada 5 óbitos, nós poderíamos ter salvo 4. Seria em torno de hoje salvar em torno disso, aproximadamente 450 mil brasileiros e brasileiras. E ele não, para ele isso não é problema. E a questão econômica, que ele não sabe como tratar, também não é. E teremos o ataque, claro que a questão moral ética em relação ao offshore do Paulo Guedes, que ganhou uma fortuna com tudo aquilo. Ganhou uma fortuna, né, com tudo. Ganhou um dinheirão. E tem aqueles que não declararam a offshore aqui no Brasil, ou se declararam, devem para a Receita uma fortuna. Inclusive, muitos desses liberais que aparecem na mídia. Aqui não. Aqui eu não quero saber dessas pessoas. Mas porque eles não são liberais, é só registrar, né? Que defendem reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do imposto de renda, reforma administrativa, e esconde o dinheiro no exterior, no offshore, e fraude a Receita. É isso. E tem a cara de pau, né? De propor os rumos para o nosso país, que não é o deles. Porque o deles está lá fora, o nosso está aqui. Nós temos uma contradição antagônica com eles, porque eles são traidores, no sentido meio traidores da pátria, porque eles traem a Constituição. E diz o doutor Ulisses, traidor da Constituição e traidor da pátria. Eles violam o Estado Democrático de Direito, as cláusulas constitucionais, pegam os primeiros artigos, que está claro, né, como é que se funda a República Federativa do Brasil, o que eles fazem. E esse pessoal entra no debate político e é ouvido por alguns, defendendo reforma tributária. Mas como reforma tributária, se ele esconde o dinheiro que ele depositou no exterior, ou quando avisa, ele paga lá menos imposto do que aqui. E ainda outros que devem fortunas, bilhões, à Receita. Não, vocês estão percebendo a hipocrisia? Então, é esse o cenário que a gente está vivendo. 600 mil mortos, 4 vezes que morreram em Hiroshima, 8 vezes que os Estados Unidos perdeu em 20 anos da Guerra do Vietnã, e o Bolsonaro está descansando no Guarujá. Que país é esse? Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal e está entre os 643 mil, muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que temos? Indique a uma amiga, um amigo. Blog canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que nós postamos 2 últimas entrevistas. Ontem, a entrevista com o senador Fabiano Contarato. Excelente. E é atemporal. Assista. E hoje a entrevista com o senador Omar Aziz, né? Presidente da CPI da pandemia. Também tem muita informação sobre o desenvolvimento, 5 meses de trabalho da CPI e agora chegando à reta final da principal comissão parlamentar de inquérito do século XXI, do Parlamento Brasileiro. Assista. Nós criamos o Clube de Membros, muito legal, estou adorando fazer, nós estamos produzindo um material exclusivo para o Clube de Membros, e a gente vai alimentando o clube durante o mês. Vejam lá, que é muito legal, muito bacana, certamente vocês vão gostar. Clique que tem ali todas as informações. Lembro que no Twitter eu estou no Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, 3 cursos que dialogam entre si, e eu creio na minha interpretação, que ajudam a entender o Brasil. Ou seja, história política das funções brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar www.cursodovilla.com.br e para ver uma coisa, para desanuviar um pouco mais o ambiente, é bem bacana, eu tenho também sempre acompanhado o Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. É isso, nos encontramos amanhã. Até!